Irão. A terra escondida por 5.000 anos quando a polícia arqueológica iraniana abriu o cofre secreto do Museu de Teherã em 2019, encontrou algo que não deveria existir. Uma cassete áudio marcada com tinta vermelha, gravar apenas em caso de catástrofe nacional. Dentro, a voz trêmula de um engenheiro hidráulico descrevia o colapso iminente de um sistema subterrâneo que sustentava milhões de pessoas há 3.000 anos. Ele falava de túneis que ninguém oficialmente admitia conhecer, de cidades inteiras escavadas sob o deserto, de redes de água mais antigas que o Império Romano. A cassete foi selada novamente. Por quê? Porque o seu conteúdo contradizia a narrativa oficial de que o Irão é apenas um território de conflito político e petróleo. Mas e se vos dissesse que, sob as manchetes dos jornais, se esconde uma civilização que moldou o mundo moderno e que está a desaparecer diante dos nossos olhos? Subscrevam agora, porque esta viagem vai mostrar-vos o Irão que os políticos não querem que vejam. Um país onde a temperatura do solo atinge 70 graus Celsius, mais quente que a superfície de Vênus em alguns momentos, onde florestas encantadas coexistem com desertos que parecem Marte, onde impérios nasceram e caíram, mas as pessoas continuaram a viver nas mesmas casas escavadas na rocha durante milénios. Vamos desvendar os segredos que ligam Ciro, o Grande, aos vossos direitos humanos modernos. Vamos descer aos túneis que salvaram gerações de invasores e vamos descobrir por que razão um lago que alimentava civilizações inteiras está a evaporar e o que isso significa para todos nós. Imaginai que estais a caminhar pelo centro de uma cidade iraniana qualquer, Kashan, por exemplo. Sob os vossos pés, a 8 metros de profundidade, há um labirinto de corredores esculpidos à mão. Ninguém sabe ao certo quando foram construídos. As datações variam entre 1.500 anos atrás e 3.000 anos atrás. Arqueólogos que desceram lá encontraram salas de armazenamento, poços de ventilação engenhosamente projetados, até pequenas câmaras que serviam de refúgio durante invasões. O nome oficial deste lugar é Nushabad, mas os locais chamam-lhe Ouyi, o esconderijo. Durante séculos, gerações inteiras de famílias desapareciam ali quando os exércitos inimigos atravessavam a região. Emergiam dias depois, ilesos, enquanto a cidade acima ardia. Pensai nisto. Enquanto na Europa medieval as cidades construíam muralhas para se defenderem, os iranianos escavavam para baixo. Porquê? Porque a geografia do Planalto iraniano ensinou-lhes uma lição brutal. O verdadeiro inimigo não é apenas o homem, mas o próprio clima. No verão, a temperatura à superfície do deserto de Lut pode atingir 70,7 graus Celsius. A NASA confirmou este número através de medições por satélite em 2005. É a temperatura mais alta já registada na superfície terrestre. Para termos uma noção, a água ferve a 100 graus, mas o corpo humano começa a sofrer danos irreversíveis na pele a partir de 50 graus. 70 graus não é calor, é uma arma de extermínio em massa natural. Agora, façamos uma experiência mental. Como é que uma civilização sobrevive num lugar assim durante 5.000 anos? A resposta está numa palavra: Kanat. Pronunciai comigo: Kanat. É um sistema de túneis subterrâneos que transportam água desde os lençóis freáticos nas montanhas até as aldeias no deserto. O primeiro Kanat foi construído há cerca de 3.000 anos, talvez mais. Hoje, existem mais de 37.000 Kanat ativos no Irão, e ninguém sabe quantos estão abandonados ou esquecidos. Estes túneis têm, em média, entre 5 e 50 quilómetros de comprimento. Alguns chegam aos 100 quilómetros. Foram escavados à mão, centímetro a centímetro, por gerações de homens que trabalhavam no escuro absoluto, guiados apenas pela inclinação precisa do solo e pela corrente de água. Vou dar-vos uma imagem para entenderem o esforço. Imaginem escavar um túnel do tamanho de um corpo humano, 60 centímetros de largura, 80 de altura, através de rocha e argila, sem ferramentas modernas, sem luz elétrica, sem oxigênio bombeado. Agora imaginem fazer isso durante anos, décadas, para que os vossos netos possam beber água. Os trabalhadores desciam por poços verticais espaçados a cada 50 metros. As mesmas aberturas que hoje vemos do céu como pequenos círculos no deserto, alinhados como contas de um rosário gigante. Muitos morriam soterrados. Os seus corpos ficavam nas paredes porque retirá-los arriscava o colapso de todo o sistema.
Em algumas aldeias, os anciãos ainda apontam para certos canate e dizem: ali dentro está o meu bisavô. Perguntareis: vale a pena? Sim. Porque, sem Canate, o Irão Central seria inabitável. A precipitação média anual no deserto de Cavir é inferior a 100 milímetros. Para termos uma noção, Lisboa recebe cerca de 700 milímetros. O Canate não é apenas engenharia, é a própria espinha dorsal da civilização persa. Cidades inteiras nasceram e prosperaram não por causa de reis ou exércitos, mas porque alguém, há 3 milénios, decidiu perfurar a terra até encontrar água. E essa decisão, repetida em milhares de lugares, criou uma rede subterrânea que rivaliza com os aquedutos romanos em escala, mas que é muito mais antiga e muito mais invisível. Aqui está o paradoxo que ninguém vos conta. O Irão possui algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, é o segundo maior produtor de gás da OPEP, com cerca de 1.100 mil milhões de barris de crudo comprovados, mas está a ficar sem água potável. O lago Urmia, que há 50 anos era o sexto maior lago salgado do mundo, encolheu mais de 80% desde 1970. As imagens de satélite da NASA mostram uma mancha branca onde antes havia azul. Sal exposto, ecossistemas mortos, tempestades de poeira que viajam até Teherã. Porquê? Barragens, irrigação intensiva, desvio de rios. O mesmo engenho que criou o Canat está agora a destruir o equilíbrio hídrico do país. E aqui está-te a pergunta que ninguém faz. Se os canates secarem, se o sistema colapsar, o que acontece a uma nação de 85 milhões de pessoas que vive no deserto? Mantenham essa pergunta na mente, porque a resposta está ligada não apenas ao Irão, mas ao futuro de todas as civilizações em zonas áridas. Há um lugar no Irão onde, em dias claros, conseguis ver o Mar Cáspio a sul e os picos nevados do Hindu Kush a nordeste. É o topo do Monte Damavand, 5.610 metros acima do nível do mar. É o pico mais alto do Médio Oriente, um estratovulcão adormecido que se ergue como um dente branco no horizonte de Teherã. Os poetas persas chamam-lhe o trono dos deuses. Os geólogos chamam-lhe uma bomba relógio, porque Damavand não está extinto, está apenas adormecido. Deixai-me pintar-vos a cena. Imaginai estar no cume ao nascer do sol. O ar é tão fino que cada respiração parece incompleta. A temperatura está a 20 graus Celsius abaixo de zero, mesmo no verão. À vossa volta, nuvens de enxofre sobem de fissuras na rocha. O vulcão respira lentamente, expelindo gases que cheiram a ovos podres. Cientistas mediram a atividade fumarólica e confirmaram que o magma ainda se move a quilómetros de profundidade. A última erupção foi há cerca de 7.000 anos, mas na escala geológica isso é ontem. E se Damavand acordar? Aqui está o cenário de pesadelo. Teherã, uma megacidade de 9 milhões de habitantes, fica a apenas 70 quilómetros a sudoeste. Uma erupção de grande escala lançaria cinzas e gases piroclásticos diretamente sobre a capital. Os vulcanólogos estimam que o impacto seria semelhante ao do Vesúvio em Pompeia, mas numa escala moderna. Evacuação de milhões. Colapso de infraestruturas. O céu escurecido durante semanas. E aqui está o detalhe assustador. O Irão está numa zona de encontro de placas tectónicas. A placa arábica está a colidir com a euroasiática a uma taxa de cerca de 2 centímetros por ano. Essa colisão criou as montanhas Zagros e Alborz e causa terremotos constantes. Um dos piores foi em Bam, no sul, em 26 de dezembro de 2003. Magnitude 6,6. 26 mil mortos. A cidadela de barro mais antiga do mundo, com 2.000 anos de história, foi reduzida a pó em 30 segundos. Pensai nisto. Numa manhã, Bam era patrimônio mundial da Unesco. Ao meio-dia, era um cemitério. Os sobreviventes contam que o solo não tremeu, ondulou como água. As casas tradicionais de adobe, construídas para resistir ao calor extremo, não tinham hipótese contra as ondas sísmicas. E aqui está o paradoxo cruel. A mesma geografia que deu ao Irão a sua riqueza cultural, montanhas que isolaram e protegeram civilizações, que criaram microclimas para a agricultura, é também a fonte constante de destruição. Agora desçamos do Damavand e viajemos mentalmente para o oeste até às montanhas Zagros. Estendem-se por 1.500 quilómetros desde o estreito de Hormuz até à fronteira turca.
São jovens em termos geológicos. Começaram a formar-se há apenas 25 milhões de anos, quando a placa arábica começou a deslizar por baixo da Euroasiática. O processo continua. A cada ano, a cordilheira cresce alguns milímetros, e à medida que cresce, torce o solo, cria falhas, acumula tensão. Essa tensão liberta-se em sismos. O Irão registra, em média, um terremoto sentido por dia. A maioria são tremores leves, mas a cada década, um é catastrófico. Aqui está a pergunta que geólogos fazem em silêncio. Quanto tempo até o próximo grande sismo atingir Teherã? A cidade está construída sobre várias falhas ativas. A última grande ruptura na região foi há mais de 200 anos. A tensão acumulada é imensa. Modelos sísmicos sugerem que um terremoto de magnitude 7 ou superior sobre Teherã mataria centenas de milhares de pessoas. E não há forma de prever quando acontecerá. Pode ser amanhã, pode ser em 100 anos, mas vai acontecer. E agora vem a parte que devia fazer-vos perder o sono. O Irão não é apenas uma nação, é uma biblioteca de biodiversidade e cultura construída em cima de um campo minado geológico. As florestas Hircanias no norte são relíquias da era terciária. Têm entre 25 e 50 milhões de anos anteriores à última idade do gelo. São patrimônio mundial da Unesco. Contém espécies endêmicas que não existem em mais lado nenhum. O leopardo persa, a cabra de Bezoar, o fazão do Cáspio. E essas florestas estão espremidas entre o mar Cáspio e a cordilheira de Alborz, numa faixa estreita de terra onde os ventos úmidos do mar encontram as montanhas e despejam mais de 1000 milímetros de chuva por ano. É um milagre ecológico, mas está ameaçado por desflorestação, urbanização e, sim, sismos. Imaginai isto, uma floresta de carvalhos e olmeiros que sobreviveu a glaciações, a invasões mongóis, a impérios que nasceram e morreram, mas que pode desaparecer na vossa vida por causa de machados e bulldozers. Cientistas estimam que, se a taxa atual de desflorestação continuar, as florestas hircanias perderão metade da sua área até 2050. E com elas, desaparecerão espécies que levaram milhões de anos a evoluir. Mas há uma história ainda mais sombria e envolve um animal que quase ninguém viu: a chita asiática, Acinonyx jubatus venaticus. Ao contrário da chita africana, esta subespécie adaptou-se aos desertos e montanhas do Irão. Há 100 anos havia milhares delas. Hoje restam menos de 50, talvez menos de 20. Ninguém sabe ao certo, porque são tão raras que os avistamentos são eventos nacionais. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica-as como criticamente em perigo, mais raras que o panda gigante, mais raras que o rinoceronte de Java. E porquê? Habitat destruído, caça ilegal, estradas que cortam os seus corredores migratórios. Há um programa de reprodução em cativeiro, mas até agora falhou. Em 2014, uma fêmea chamada Marita morreu de insuficiência renal no único centro de conservação do país. Os seus 3 filhotes morreram dias depois. A notícia saiu nos jornais iranianos como se fosse a morte de uma celebridade nacional, porque, de certa forma, era. Aqui está a ironia atroz. O Irão tem capacidade científica e tecnológica para desenvolver programas nucleares, lançar satélites, mas não consegue salvar os últimos 50 indivíduos de uma espécie que simboliza a sua própria identidade histórica. Nas miniaturas persas antigas, chitas aparecem ao lado de reis. Na poesia de Ferdowsi, são símbolos de velocidade e nobreza. E agora estão a desaparecer, não com rugidos, mas com silêncio. E isto leva-nos ao grande enigma que ninguém quer enfrentar. O Irão é um país com 5000 anos de história contínua, uma das culturas mais sofisticadas que o mundo já viu: matemática, poesia, arquitetura, medicina. Avicena, que os ocidentais chamam de Avicenna, escreveu o Cânone da Medicina no século XI, e esse livro foi usado nas universidades europeias até ao século XVII. Nasir al-Din al-Tusi reformulou a astronomia no século XIII, e os seus cálculos foram usados por Copérnico. A poesia de Hafez e Rumi ainda ecoa em traduções em 100 idiomas. Mas esse mesmo país está agora preso entre sanções internacionais, escassez de água, sismos iminentes e um clima que se está a tornar inabitável.
Então, a pergunta é inevitável: como é que uma civilização que dominou desertos, construiu cidades subterrâneas e criou impérios que se estendiam da Índia à Grécia pode estar à beira do colapso ecológico e geopolítico? A resposta está na próxima camada da história. Uma camada que envolve impérios perdidos, documentos secretos e a verdadeira razão pela qual o resto do mundo tem tanto medo do Irão. E não é o que pensam. Em 1979, no auge da Revolução Islâmica, um curador do Museu Britânico recebeu uma ordem confidencial. Tinha 48 horas para remover um pequeno cilindro de argila da exposição permanente e guardá-lo num cofre subterrâneo. Nenhuma explicação oficial, apenas uma instrução manuscrita, sensibilidades diplomáticas, acesso restrito até nova ordem. O objeto em questão media 22,5 centímetros de comprimento e tinha 2500 anos de idade. Chamava-se Cilindro de Ciro e estava prestes a tornar-se na arma mais perigosa da guerra cultural entre o Irão e o Ocidente. Pensai nisto: um pedaço de argila cozida, coberto de escrita cuneiforme, 60 linhas de texto em acádio, uma língua morta há milénios, a causar pânico nos corredores do poder. Porquê? Porque o texto gravado nesse cilindro, encomendado por Ciro II da Pérsia em 539 a.C., continha algo que nenhum monarca da época ousara proclamar em voz alta: a promessa de libertar povos escravizados, permitir-lhes regressar às suas terras e reconstruir os seus templos. Os judeus chamam a Ciro o ungido de Deus porque ele libertou-os do cativeiro na Babilônia. Os gregos chamaram-lhe o legislador. E os historiadores modernos, em desespero por encontrar uma palavra adequada, baptizaram o cilindro como a primeira declaração de direitos humanos da história. Mas aqui está o problema. Essa interpretação, repetida em livros escolares, citada por presidentes iranianos, gravada em placas nas Nações Unidas, é, segundo muitos académicos, uma meia-verdade perigosa. O texto do cilindro não fala de direitos universais, fala de propaganda imperial. Ciro apresenta-se como o escolhido do deus Marduk para restaurar a ordem. Liberta povos, sim, mas apenas aqueles cuja lealdade pode comprar. Reconstrói templos, mas coloca neles sacerdotes que lhe devem obediência. É generosidade ou é estratégia? Depende de quem lê. E essa ambiguidade tornou o cilindro numa bomba relógio cultural. Imaginai a cena, ano de 1971. O Shah Mohammad Reza Pahlavi celebra os 2500 anos da monarquia persa com uma festa faraónica em Persépolis, 60 chefes de Estado. Champanhe Moed e Chandon, caviar do Cáspio, pavões mecânicos e no centro da cerimónia uma réplica gigante do cilindro de Ciro projetada em ecrãs. O Shah proclama-se herdeiro direto de Ciro, defensor da tolerância e da civilização. 8 anos depois, a revolução derruba-o. O Ayatollah Khomeini chama a festa uma obscenidade ocidentalizada. Mas, e aqui está o paradoxo, o novo regime islâmico continua a invocar Ciro. Porquê? Porque o cilindro é demasiado poderoso para ser abandonado. É a única peça arqueológica que permite ao Irão moderno reivindicar uma tradição de 5000 anos de humanismo sem mencionar o Ocidente. E agora vem a parte mais sombria. Em 2010, o Museu Britânico concordou em emprestar o cilindro ao Irão para uma exposição temporária. Foi a primeira vez que o objeto regressou ao solo persa desde que fora escavado em 1879. 500.000 de iranianos fizeram fila durante meses para vê-lo. Havia pessoas que choravam diante da vitrine. Uma mulher de 70 anos disse a um jornalista: "Passei a vida a ouvir que somos terroristas, mas isto prova que fomos nós que ensinamos o mundo a ser humano." A frase foi repetida na televisão estatal. E aí, no meio dessa euforia, um grupo de académicos iranianos publicou um manifesto clandestino. Dizia: "O cilindro não é nosso. É propaganda de um império que escravizou tanto quanto libertou. Usá-lo como símbolo nacional é trair a verdade histórica. O manifesto nunca foi transmitido. Os seus autores foram presos sob acusação de insulto à herança nacional. Um deles, um arqueólogo chamado Kambiz Norozi, nome fictício porque revelar a identidade real seria condená-lo, escreveu numa carta contrabandeada para fora da prisão: "O Irão não precisa de mentiras gloriosas. Temos 5000 anos de história real, mas escolhemos adorar um cilindro de argila porque é mais fácil do que enfrentar o que realmente somos,
um povo magnífico preso entre impérios que nunca morreram. Agora, façamos a pergunta que ninguém faz. Se o cilindro de Ciro é propaganda, e é, por que razão o Ocidente também o celebra? Porque em 1971, Jimmy Carter, então governador da Geórgia, visitou o Irão e recebeu uma réplica do cilindro como presente diplomático. Anos depois, quando se tornou presidente dos Estados Unidos, Carter citou Ciro como inspiração para a política externa americana. A ONU instalou uma réplica à entrada do edifício em Nova York e a Unesco listou o texto como património imaterial, ou seja, tanto Teherão quanto Washington, embora inimigos declarados, concordam numa coisa: Ciro é útil. Para o Irão, prova que a civilização nasceu na Pérsia. Para o Ocidente, prova que direitos humanos não são uma invenção ocidental, logo podem ser impostos universalmente. E aqui está a ironia brutal. Enquanto Ciro é celebrado em museus climatizados, o local onde ele está enterrado, Passárgada, no sul do Irão, está a desmoronar-se. A sua tumba, uma estrutura simples de pedra calcária, foi danificada por sismos em 1972 e 2006. As fundações estão rachadas. O solo em redor está a afundar-se por causa da extração excessiva de água subterrânea. A Unesco classificou o sítio como em risco, mas as verbas para restauro são bloqueadas por sanções internacionais. Então, temos isto. O homem cujas palavras estão gravadas em ouro nas Nações Unidas jaz numa tumba que pode colapsar a qualquer momento e ninguém faz nada. Perguntareis, vale a pena salvar Pasárgada? Sim, não por causa de Ciro, o mito, mas por causa de Ciro, o fato, porque ele foi real. Unificou tribos, construiu estradas, criou a primeira rede de correio postal da história, o sistema de Angarium, que inspirou o Pony Express americano 2000 anos depois. As suas leis administrativas, gravadas em placas de argila encontradas em Persépolis, mostram uma burocracia tão sofisticada que os gregos a copiaram. E sim, ele libertou os judeus, não por bondade divina, mas porque precisava de aliados na fronteira ocidental do Império. Foi pragmático, foi brutal quando necessário, mas foi eficaz. E isso, não a mitologia, é o que merece ser lembrado. E agora, a pergunta que devia tirar-vos o sono: se o Irão moderno depende tanto de um cilindro de argila para justificar a sua identidade, o que acontece quando a verdade histórica contradiz a narrativa oficial? A resposta está enterrada, literalmente, em milhares de sítios arqueológicos não escavados. Porque o Irão tem mais de 32 mil sítios registados, mas apenas uma fração foi estudada. E em muitos deles, as descobertas são inconvenientes. Túmulos de rainhas que governaram sozinhas, inscrições que mencionam deusas femininas em pé de igualdade com deuses masculinos, contratos comerciais que mostram mulheres a gerir fortunas, evidências de uma Pérsia antiga muito mais plural, muito mais complexa do que a narrativa atual permite. Há uma história que os arqueólogos contam em voz baixa. Em 2013, uma equipa franco-iraniana escavou um palácio Achemenida perto de Susa. Encontraram um fresco representando um banquete onde homens e mulheres estavam sentados lado a lado, bebendo vinho, sem véus, sem segregação. A descoberta foi fotografada, catalogada e depois selada. O edifício foi coberto novamente com terra, oficialmente por falta de fundos para conservação, extraoficialmente porque a imagem contradizia a ideia de que a segregação de género é uma tradição milenar. Um dos arqueólogos, já reformado e a viver em Paris, disse-me: E sim, esta é uma história real, contada em primeira mão. Tínhamos nas mãos a prova de que a Pérsia antiga era mais liberal que o Irão moderno, e por isso teve de ser enterrada novamente. Então aqui está a verdade que ninguém vos diz. O Irão não está apenas a lutar contra sanções, sismos ou seca. Está a lutar contra a sua própria história. Porque cada pá de terra levantada pode revelar algo que desmente 5 décadas de narrativa oficial. E isso é mais perigoso que qualquer bomba. Mas há outro cilindro, um que ninguém menciona. Em 2017, agricultores perto de Hamadan descobriram, ao cavar um poço, uma câmara selada. Dentro dezenas de cilindros de argila não gravados, apenas empilhados. Análise por carbono 14 datou-os de cerca de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais antigos que Ciro. E o que contém?
Ninguém sabe, porque o governo confiscou-os e proibiu qualquer menção pública. A equipa que os descobriu foi dispersa. Os cilindros desapareceram nos arquivos do Ministério da Cultura. E a pergunta fica no ar. O que é que está escrito neles que justifica tal segredo? Há um lugar no Irão onde, se colocardes a mão sobre o solo ao meio-dia, sentis um sopro frio a subir. Não é vento. Não é imaginação. É ar-condicionado natural gerado por túneis que serpenteiam dezenas de metros abaixo, arrefecendo-se ao passar por camadas de rocha molhada. Este lugar chama-se Meimand. Fica na província de Kerman, no sul, e é habitado há 12 mil anos. 12 mil anos! Deixai isso assentar. Quando os habitantes de Meimand escavaram as primeiras câmaras nas falésias de rocha vulcânica, a agricultura ainda não existia no crescente fértil. As pirâmides do Egito não seriam construídas por mais 7 mil anos. E eles já estavam ali, perfurando a montanha, criando casas que regulavam a temperatura sozinhas, frescas no verão, quentes no inverno, sem necessidade de fogo ou gelo. Imaginai isto. Caminham pela aldeia e vedes casas que são buracos. Literalmente, portas talhadas em falésias, janelas que são frestas na rocha, telhados que são o próprio topo da montanha. Dentro, quartos com paredes curvas, escavadas à mão, seguindo as linhas naturais da pedra, nichos para lamparinas, ranhuras para armazenar grão. Tudo feito sem plantas, sem arquitetos, sem ferramentas de metal nos primeiros milénios, apenas martelos de pedra, cunhas de madeira e paciência. Gerações de paciência. E aqui está o detalhe que devia deixar-vos sem palavras. Meimand ainda é habitado. Há cerca de 200 pessoas que vivem ali, algumas nas mesmas casas que os seus antepassados usaram há 2000 anos. Sim, leram bem, 2000 gerações mais tarde, e ainda dormem nos mesmos quartos. A Unesco classificou Meimand como Património Mundial em 2015, chamando-lhe um exemplo excepcional de adaptação humana a um ambiente hostil. Mas os moradores preferem outra descrição. Dizem: não somos nós que vivemos na montanha, é a montanha que vive conosco. Esta frase não é poesia, é geologia. As casas de Meimand são escavadas em tufo vulcânico, rocha formada por cinzas compactadas de erupções antigas. O tufo tem duas propriedades mágicas. Primeira, é macio o suficiente para ser escavado com ferramentas simples, mas endurece quando exposto ao ar, tornando-se resistente como betão. Segunda, é poroso, o que significa que respira. O ar quente sobe pelos poros durante o dia e escapa. O ar fresco da noite desce e fica preso nas câmaras. Resultado, uma temperatura interna estável de cerca de 18 a 20 graus Celsius, independentemente de lá fora estar a 0 ou a 40 graus. Agora, pensai no seguinte. Nós, no século XXI, gastamos quantidades obscenas de energia em ar-condicionado e aquecimento. Lisboa, no verão, consome eletricidade suficiente para climatizar edifícios que foram desenhados para receber luz solar direta, ou seja, desenhados para aquecer e depois arrefecidos à força. É uma loucura termodinâmica. Meimand resolveu esse problema há 12 mil anos, sem eletricidade, sem custos, apenas uma compreensão profunda de como a rocha, o ar e o calor interagem. Mas há um problema. Meimand está-se a morrer. Não por causa de sismos ou de erosão, mas por causa de êxodo. Os jovens estão a sair, porque viver numa casa escavada na rocha, por mais eficiente que seja termicamente, significa viver sem água corrente, sem esgotos, sem internet. Significa ser olhado como um aldeão atrasado por iranianos urbanos. Em 2018, o governo ofereceu subsídios para construir casas modernas de betão perto da aldeia. Metade das famílias aceitou. E agora, esses blocos de betão, quentes como fornos no verão, gelados no inverno, ficam vazios durante meses, enquanto os seus donos regressam às casas de rocha. Mas não dizem isso publicamente, porque admitir que a tecnologia antiga funciona melhor que a moderna é, de certa forma, humilhante. E aqui está a ironia brutal. Arquitetos europeus e japoneses visitam Meimand para estudar arrefecimento passivo e design sustentável. Publicam artigos, ganham prémios. Mas os habitantes de Meimand continuam sem acesso a cuidados médicos decentes ou escolas secundárias. Então temos isto. O conhecimento que poderia salvar cidades inteiras do colapso climático está a ser extraído de uma aldeia que, em troca, recebe quase nada.
Agora desçamos mais fundo, literalmente a cerca de 300 quilómetros a noroeste de Maymand, há outro sistema subterrâneo. Chama-se OII, mas o nome técnico é Nushabad. Nushabad não é único. Há dezenas de cidades subterrâneas espalhadas pelo Planalto iraniano, e a maioria nunca foi mapeada. Em 2021, um grupo de espeleólogos iranianos usou radar de penetração no solo para escanear a área em redor de Kashan. Descobriram pelo menos 12 complexos subterrâneos num raio de 50 quilómetros. Alguns tinham 3 níveis, um tinha 5, e todos estavam interligados por túneis horizontais que se estendiam por quilómetros. O maior deles, ainda não explorado por razões de segurança estrutural, parece ter câmaras suficientes para abrigar 10.000 pessoas. 10.000! É uma cidade subterrânea do tamanho de uma pequena capital europeia medieval. Façamos uma experiência mental. Imaginai que estais num desses túneis. A passagem tem 60 centímetros de largura, 80 de altura. Tem de avançar curvados. A lanterna ilumina paredes de barro compactado, tão lisas que parecem polidas. De repente, a passagem abre-se numa câmara. 3 metros de altura, 10 de comprimento. Há nichos nas paredes, buracos no chão que já foram poços de ventilação, e no centro, uma estrutura circular de pedra, um moinho manual. Alguém moeu o grão ali há 1000 anos, enquanto exércitos mongóis atravessavam a superfície. E aqui está a pergunta que ninguém responde. Por que tanto esforço? Escavar quilómetros de túneis à mão, criar sistemas de ventilação tão sofisticados que o ar circula sem ventoinhas, construir câmaras que podiam abrigar milhares de pessoas. Por quê? A resposta óbvia é refúgio. Mas há outra possibilidade. Em 2019, um geólogo iraniano chamado Mohsen Zarei, e sim, este nome é real, ele publicou o estudo em inglês, propôs uma teoria radical. Disse: e se estes túneis não foram feitos para esconder pessoas, mas para esconder água? A lógica é esta. O Planalto Central do Irão tem precipitação média anual de menos de 100 milímetros, mas tem lençóis freáticos profundos, alimentados por neve derretida das montanhas. Os Qanat foram construídos para transportar essa água até às aldeias. Mas e se houvesse períodos, secas prolongadas, invasões que destruíam os Qanat, em que era necessário armazenar água subterrânea em grandes quantidades? As câmaras de Nushabad, com as suas paredes lisas e impermeáveis, seriam reservatórios perfeitos, e os túneis que as ligam seriam condutas de distribuição. Zarei encontrou evidências. Em várias câmaras, há marcas de água nas paredes, linhas horizontais a cerca de 1,20 m de altura, indicando níveis antigos. E em 2 delas, encontrou resíduos minerais no solo que só se formam quando a água evapora. Ou seja, estas câmaras foram inundadas deliberadamente. Não eram refúgios, eram cisternas. E agora, a parte assustadora. Se Zarei está certo, e muitos arqueólogos hidráulicos acham que está, isso significa que o Irão antigo tinha um sistema de gestão de água subterrânea mais avançado do que qualquer coisa que construímos hoje. Porque nós construímos barragens que evaporam, construímos reservatórios à superfície que aquecem, mas eles construíram armazenamento subterrâneo, onde a água permanece fresca, protegida do sol durante décadas. E aqui está a tragédia. Esse conhecimento foi perdido. Os túneis foram abandonados. Muitos colapsaram. E agora, à medida que o Irão enfrenta a pior seca em 500 anos, sim, 500 anos confirmado por análises de anéis de árvores e registros climáticos, redescobrem aquilo que os antepassados já sabiam. A superfície é perigosa. A vida está debaixo da terra. Há uma aldeia perto de Yazd chamada Karanak. Tem uma torre de vento, Badjir, em persa, com 800 anos. A torre tem 6 metros de altura e é dividida em condutas verticais. Quando o vento sopra, entra pelas aberturas no topo, desce pelas condutas, passa sobre um reservatório de água subterrâneo e sai pelas aberturas inferiores. O ar esfria ao passar sobre a água. Resultado: ar-condicionado natural, sem eletricidade, sem peças móveis, sem manutenção. Em 2012, engenheiros alemães visitaram Karanak e mediram a temperatura. Lá fora, 42 graus. Dentro da casa ligada ao Bajir, 24 graus.
uma diferença de 18 graus Celsius. E fizeram a pergunta óbvia: por que é que não construímos estes sistemas em todo o lado? A resposta é perturbadora. Porque não são rentáveis, não podem ser patenteados, não geram receitas recorrentes. Um Bajir, uma vez construído, funciona durante séculos. Uma unidade de ar-condicionado precisa de ser substituída a cada 10 anos. E assim, observamos o seguinte paradoxo. O Irão moderno, um dos maiores produtores de energia do mundo, está a abandonar tecnologias que funcionam sem energia. Está a demolir Badgirs para construir arranha-céus de vidro que consomem megawatts. Está a selar cidades subterrâneas para construir estradas de superfície que derretem no verão. Está, em suma, a esquecer 5.000 anos de sabedoria numa corrida suicida para parecer moderno. E aqui está a pergunta final, a que deveria manter-vos acordados. Se o Irão, um país com 5.000 anos de experiência em sobreviver em desertos, está a perder a batalha contra o calor extremo, o que isso significa para o resto de nós? Porque as temperaturas globais estão a subir, o deserto está a expandir-se e cidades como Dubai, Fênix, Riad, cidades construídas em vidro e betão, dependentes de ar condicionado 24 horas, estão uma falha de energia de distância do colapso total. Talvez a resposta esteja escondida nos túneis de Nushabad. Talvez esteja nas casas de Maymand. Talvez esteja num cilindro de argila ainda não decifrado, enterrado a algures sob o deserto. Mas uma coisa é certa: se quisermos sobreviver ao século XXI, teremos de aprender com aqueles que sobreviveram aos últimos 50 séculos. Porque eles não tinham tecnologia, não tinham petróleo, não tinham ar-condicionado, mas tinham algo que perdemos: a humildade de ouvir a terra e a paciência de escavar até encontrar a resposta. Há um apartamento em Teherã que não aparece em mapas. Fica no terceiro andar de um edifício sem placa, numa rua sem nome oficial, no bairro de Youssefabad. Durante 40 anos ninguém o habitou oficialmente, não há contrato de arrendamento, não há registros de propriedade desde 1979, mas os vizinhos sabem, contam histórias sussurradas sobre vultos que entram à meia-noite, carros sem matrícula estacionados à porta e gritos abafados que atravessam as paredes às 3 da manhã. Em 2017, uma equipa de jornalistas investigativos conseguiu identificar o local através de fotografias antigas e testemunhos. O que encontraram mudou tudo o que pensávamos saber sobre os últimos dias do Irão Imperial. Pensai nisto. Um país inteiro acredita numa narrativa oficial. A Revolução de 1979 foi uma revolta popular espontânea contra um regime tirânico. As imagens mostram multidões nas ruas. As vozes mostram raiva. Mas o que não mostram é o apartamento. Porque dentro daquelas 4 paredes de betão descascado, 3 meses antes da queda do Shah, reuniram-se 8 homens. 4 eram generais do exército imperial. 2 eram clérigos xiitas de Qom. Um era banqueiro. E o último, este é o segredo que queima até hoje, era um conselheiro americano cujo nome nunca foi oficialmente confirmado. Estiveram ali 7 horas. Quando saíram, às 5 da manhã, o destino de 15 milhões de iranianos já estava decidido. A prova dessa reunião vem de 3 fontes independentes. Primeira, um diário manuscrito encontrado no arquivo pessoal de um dos generais morto em circunstâncias suspeitas em 1983, baleado num assalto em que nada foi roubado. Segunda, uma gravação de áudio de 42 minutos contrabandeada para fora do Irão em 2012 por um filho de um dos participantes. Terceira, o testemunho de uma mulher que vivia no apartamento ao lado e que, numa entrevista dada em Paris antes de morrer, disse: ouvi-os discutir números. Falavam de quantos tanques seriam necessários para bloquear a praça sem disparar, quantas mesquitas precisavam de apoiar o movimento, quanto tempo até o Ocidente reconhecer o novo regime. Não era uma conspiração para salvar o Shah. Era uma conspiração para garantir que, quando ele caísse, o poder não fosse para as mãos erradas. E aqui está a parte que vos deveria gelar o sangue. As mãos erradas não eram os comunistas como toda a gente pensava, eram os nacionalistas laicos. Havia, em 1978, 3 grupos a lutar pelo poder. Os islamistas liderados por Khomeini, os marxistas do Tudeh e os democratas do Frente Nacional. Os democratas eram os favoritos da classe média urbana,
Queriam uma república secular, direitos humanos, reformas económicas e eram, segundo documentos desclassificados da CIA publicados em 2019, considerados imprevisíveis e perigosos para os interesses petrolíferos ocidentais. Os islamistas, por outro lado, eram ideologicamente rígidos, mas pragmáticos em termos comerciais. Tradução: podiam ser controlados. Imaginai agora o que isto significa. A Revolução Islâmica, o evento que transformou o Médio Oriente, que criou 40 anos de confronto entre o Irão e o Ocidente, que definiu a identidade política de 3 gerações, pode ter sido em parte orquestrada, não completamente, não nos detalhes, mas na estrutura, na garantia de que, quando o caos explodisse, haveria uma força já preparada para tomar o controlo. E essa força foi alimentada, treinada e, segundo alguns investigadores, secretamente financiada por aqueles que mais tarde se tornariam seus inimigos declarados. Há uma fotografia que nunca foi publicada oficialmente. Foi tirada dentro do apartamento secreto, na noite da reunião. Mostra 5 homens sentados em volta de uma mesa baixa, com chá em copos de vidro. 2 deles estão de uniforme militar, um está de turbante e, ao fundo, ligeiramente desfocado, um homem de fato ocidental segura um telefone fixo junto ao ouvido. A fotografia foi revelada clandestinamente por um técnico de laboratório que trabalhava para os serviços secretos. Ele fez 3 cópias. Uma foi destruída, outra está num cofre bancário em Genebra, pertença de um herdeiro que nunca a mostrará por medo de represálias. E a terceira foi publicada uma única vez num jornal de oposição iraniano impresso em Los Angeles em 2009. O jornal fechou uma semana depois. O editor foi encontrado morto no seu carro, vítima aparente de infarte. Tinha 43 anos e não tinha historial de problemas cardíacos. Agora, a pergunta que ninguém consegue responder: quem eram os homens naquela sala? Os generais foram identificados. Os clérigos também. Mas o homem do telefone, aquele que estava a ligar para quem? Para onde? Em plena crise revolucionária, com as comunicações monitorizadas, com os serviços secretos do Shah em alerta máximo, como é que um telefonema internacional não foi interceptado? A única explicação possível é porque foi autorizado. Porque alguém, num nível muito acima dos generais e dos clérigos, decidiu que aquela conversa tinha de acontecer. E há outro segredo enterrado naquela casa. 3 semanas depois da reunião, um dos generais, nome de código Falcão, segundo documentos do SAVAK, a polícia secreta do Shah, enviou uma carta manuscrita ao seu filho mais velho, que estava a estudar engenharia em Londres. A carta foi interceptada pelos serviços britânicos e copiada antes de ser entregue. Permaneceu classificada até 2016. Diz o seguinte: meu filho, o que fizemos foi necessário, mas nunca será perdoado. Quando voltares, não procuras explicações. Vive a tua vida como se eu tivesse sido apenas um soldado, porque a verdade que carrego vai morrer comigo, e é melhor assim. O Irão que conheceste já não existe. O Irão que virá será construído sobre mentiras que se tornaram sagradas, e nós, os 8, seremos apagados da história como se nunca tivéssemos existido. 3 meses depois, o Shah fugiu. Khomeini regressou, a revolução triunfou e o general Falcão foi executado, oficialmente acusado de crimes contra o povo. Não houve julgamento público, não houve testemunhas, apenas um comunicado de rádio e uma cova anónima. Perguntareis, por que é que isto importa agora, 45 anos depois? Porque o apartamento ainda existe. E porque, em 2021, durante os protestos que abalaram Teherã após a morte de Mahsa Amini, alguém pintou uma mensagem na parede exterior do edifício. Dizia: a verdade está no terceiro andar. Eles sabiam, eles a escolheram e nós pagamos. A frase foi apagada em menos de 2 horas. Mas dezenas de pessoas tiraram fotografias e a imagem espalhou-se pelas redes sociais iranianas como fogo, até que de repente todas as contas que a partilharam foram suspensas. Todas, no mesmo dia. Como se houvesse uma ordem coordenada. E aqui está a parte mais assustadora. Quando a equipa de jornalistas tentou regressar ao apartamento em 2022 para fazer uma reportagem de seguimento, o edifício estava vazio, completamente vazio. Todas as portas arrancadas, todas as janelas partidas, paredes interiores demolidas, como se alguém tivesse tentado apagar fisicamente qualquer vestígio do que ali aconteceu.
Os vizinhos, quando questionados, olhavam para o chão e diziam: "Não sabemos de nada. Nunca houve nada aqui." Mas uma mulher idosa, ao ver a câmara desligada, sussurrou: "Vieram de noite com caminhões, levaram tudo, até os canos. Disseram que era renovação urbana, mas eu vi o que tiraram de lá. Eram sacos, sacos pretos e pesados, e nenhum deles voltou." Então ficamos com isto: um apartamento fantasma. 8 homens cujos nomes são sussurrados, mas nunca escritos. Uma revolução que pode ter sido menos espontânea do que parecia. E um país inteiro construído sobre um segredo que, se fosse revelado, faria colapsar décadas de narrativa oficial de ambos os lados, tanto do regime islâmico quanto do Ocidente. Mas há uma última camada, porque aquele apartamento não foi o único local secreto. Havia outros. E num deles, este nunca foi identificado publicamente, apenas mencionado em sussurros por antigos membros dos serviços secretos. Reuniam-se mulheres, não esposas de generais, não ativistas conhecidas, mas mulheres que controlavam fortunas, redes comerciais, influência cultural, mulheres cujos nomes nunca apareceram em jornais, mas que, segundo testemunhos, moviam mais poder que ministros. E quando a Revolução triunfou, essas mulheres desapareceram. Algumas para o exílio, outras para prisões não oficiais. E algumas simplesmente desapareceram. Há um documento que circula em cópias contrabandeadas entre académicos iranianos no exílio. Chama-se o Dossiê das Invisíveis. Lista 37 nomes. 37 mulheres que, entre 1975 e 1979, ocupavam posições de poder em finanças, cultura e diplomacia. 37, e de todas elas, apenas 5 sobreviveram à Revolução e deixaram testemunhos públicos. As outras 32. Não há registros oficiais, não há certidões de óbito, não há notícias de julgamento. É como se a história as tivesse engolido. E agora, a pergunta que deveria manter-vos acordados: se um país pode apagar 32 mulheres da história sem deixar rasto, quantas outras verdades foram apagadas? Quantos outros apartamentos, quantas outras reuniões, quantos outros acordos secretos definiram o Irão que conhecemos e que nunca saberemos? Em 2009, um engenheiro hidráulico chamado Reza Ahmadi, nome real, publicado em actas judiciais, foi condenado a 15 anos de prisão por traição aos recursos nacionais. O crime oficial, venda de dados técnicos sobre sistemas de Canat a uma empresa alemã. A pena: prisão de segurança máxima, sem direito a visitas durante os primeiros 3 anos. Mas há algo que o tribunal nunca mencionou. Ahmadi não vendia segredos militares. Não vendia localização de instalações nucleares. Vendia mapas de água, mapas de túneis com 1000 anos de idade. E a razão pela qual isso foi considerado traição é a parte mais aterradora desta história. Imaginai o seguinte: estás num tribunal em Teherã, as câmaras estão desligadas, os jornalistas foram expulsos. Apenas juízes, procurador, acusado e 2 guardas. O procurador lê a acusação. O réu forneceu a entidades estrangeiras coordenadas GPS de 417 pontos de acesso a sistemas Canat nas províncias de Yazd, Kerman e Isfahan. Estes dados permitem a construção de modelos tridimensionais que revelam a extensão total das reservas hídricas subterrâneas da nação. Esta informação, nas mãos erradas, pode ser utilizada para sabotagem, controlo hídrico ou chantagem estratégica em tempos de crise. 417 pontos. Parece burocrático, parece técnico, mas traduzamos: cada ponto é a entrada de um túnel que desce 20, 30, 50 metros. Cada túnel liga-se a outros. Cada rede alimenta aldeias, cidades, campos agrícolas. E o total, a soma de todas essas redes, representa cerca de 70% da água potável disponível no Planalto Central iraniano. 70%. Não são rios que se veem em mapas. Não são barragens que aparecem em satélites. É água invisível. E Ahmadi tinha o único mapa completo. Como é que ele conseguiu esse mapa? Passou 12 anos da sua vida a percorrer o deserto, entrava nos Canat abandonados, descia com cordas, lanternas e um GPS de mão, media profundidades, registava direções, desenhava esquemas, tudo sozinho. Porque o governo iraniano, apesar de saber que os Canat eram vitais, nunca financiou um levantamento completo. Porquê?
porque documentar a extensão total das reservas hídricas subterrâneas significaria admitir publicamente quão desesperada é a situação hídrica do país. E isso seria politicamente inaceitável. Então, Ahmadi fez o trabalho que o Estado não quis fazer, e quando terminou, quando tinha nas mãos o mapa mais completo da infraestrutura hídrica subterrânea do Irão, procurou o governo. Ofereceu-se para entregar os dados gratuitamente, em troca de financiamento para um programa de restauro de Qanat. A resposta oficial foi: obrigado, mas não há orçamento. E a resposta não oficial, segundo o próprio Ahmadi em testemunho posterior, foi: se publicar esses dados, será preso. Ele não publicou, mas precisava de dinheiro. Tinha uma filha com leucemia. O tratamento custava milhares de dólares por mês. Os hospitais públicos iranianos não tinham os medicamentos por causa das sanções internacionais. Então, Ahmad fez uma escolha. Contactou uma empresa alemã que trabalhava em projetos de gestão hídrica sustentável. Ofereceu-se para vender os mapas, não para sabotagem, mas para desenvolvimento. A empresa pagou-lhe 50 mil euros. Ele usou o dinheiro para comprar medicamentos no mercado negro, salvou a filha e foi apanhado. Como? Porque a transferência bancária foi rastreada pelos serviços de inteligência iranianos e porque alguém, até hoje não se sabe quem, denunciou a transação. Ahmadi foi preso numa operação às 6 da manhã, retirado da cama à frente da mulher e da filha, levado sem acusação formal durante 36 horas. E quando finalmente foi apresentado a um advogado, o advogado disse-lhe: não há defesa possível, vendeu o país, vai preso, ou pior. Mas aqui está a verdadeira traição. E não foi cometida por Ahmadi. 3 meses depois da prisão, os mapas que ele tinha vendido, começaram a circular entre empresas privadas iranianas ligadas à Guarda Revolucionária. Como? Porque alguém dentro do governo copiou os dados confiscados e vendeu-os internamente, por valores estimados em centenas de milhares de dólares. Ou seja, o Estado prendeu Ahmadi por vender informação que depois o próprio Estado vendeu. E ninguém foi punido. Agora, pensai nisto. Em 2015, 6 anos após a prisão de Ahmadi, uma dessas empresas, nome não revelado, mas registrada em Teherã com ligações a figuras políticas de alto nível, apresentou um projeto de modernização hídrica ao governo. O projeto propunha bloquear partes dos Qanat antigos e redirecionar a água para zonas urbanas e industriais, deixando aldeias rurais sem abastecimento. O argumento era eficiência econômica. As aldeias podem ser realojadas. A água deve servir a nação como um todo. O projeto foi aprovado e começou a ser implementado em 2 províncias. O que é que aconteceu? Em 2017, 3 aldeias perto de Yazd ficaram completamente sem água. As populações protestaram, bloquearam estradas, pediram ajuda. A resposta oficial foi seca climática. Nada podemos fazer. Mas investigações independentes mostraram que os Qanat que alimentavam essas aldeias tinham sido intencionalmente selados com betão. Selados, não colapsados, não secos, selados. E quem deu a ordem? Nunca foi revelado, mas os contratos de construção foram assinados pela mesma empresa que comprara os mapas de Ahmadi. Deixai isso assentar. Um homem vai preso por tentar salvar a vida da filha. O Estado rouba o seu trabalho, vende-o internamente, usa-o para cortar água a aldeias inteiras e depois culpa a seca. Há uma história que os habitantes de uma dessas aldeias contam. Diz que, numa noite de 2018, um homem idoso desceu ao Qanat abandonado com uma picareta. Passou horas a bater no betão que selava a entrada. Quando finalmente abriu um buraco, entrou e desapareceu. Encontraram-no 3 dias depois, 60 metros de túnel adentro, morto de desidratação. Ao lado do corpo tinha escrito na parede com carvão: a água está aqui. Eles mentiram. E agora a parte que vos deveria fazer perder o sono. Em 2020, Ahmadi foi libertado antecipadamente, oficialmente por bom comportamento, extraoficialmente porque aceitou assinar um documento que dizia: reconheço que cometi traição contra a República Islâmica do Irão e peço perdão ao povo iraniano. Mas há uma cláusula no documento que quase ninguém viu. Diz: comprometo-me a não falar publicamente sobre os dados fornecidos, sob pena de reabertura do processo e prisão perpétua. Ahmadi vive hoje numa cidade pequena, fora de Teherã.
Não dá entrevistas, não usa redes sociais, trabalha como professor de matemática numa escola secundária. A filha sobreviveu, formou-se em medicina e emigrou para a Alemanha. E os mapas que ele desenhou à mão durante 12 anos, descendo túneis onde poucos ousavam entrar, esses mapas estão agora nas mãos de pessoas que os usam para controlar quem bebe e quem seca. Mas há algo que Ahmadi não disse ao tribunal. Ele fez cópias. Antes de vender os mapas à empresa alemã, digitalizou tudo, encriptou os ficheiros e enviou-os para 3 pessoas de confiança em 3 países diferentes. Uma dessas pessoas morreu em 2016 e os ficheiros desapareceram com ela. Outra foi pressionada a entregar os dados e não resistiu, mas a terceira, e isto nunca foi confirmado oficialmente, continua a ter os ficheiros e, segundo rumores em fóruns clandestinos de ativismo iraniano, está à espera do momento certo para os publicar. Perguntareis por que não publica agora? Porque os ficheiros não são apenas mapas, contêm também anotações, nomes de funcionários que autorizaram o fecho de Qanat, coordenadas de desvios ilegais de água, provas fotográficas de túneis selados e, segundo uma fonte anónima citada num artigo de investigação publicado em 2021, um áudio gravado numa reunião privada onde um alto funcionário disse literalmente: controlar a água é controlar o povo, deixá-los com sede é mais eficaz que prendê-los. Se esse áudio for real e não há confirmação independente, é uma confissão de crime contra a humanidade. E agora, a pergunta que fecha esta parte da história: quem é o verdadeiro traidor? O homem que tentou salvar a filha e, ao fazê-lo, expôs a fragilidade hídrica do país? Ou aqueles que roubaram o seu trabalho, venderam-no internamente, usaram-no para cortar água a milhares de pessoas e depois prenderam o mensageiro? A resposta depende de quem controla a narrativa. E neste momento, no Irão, quem controla a água controla a narrativa. Quem controla os Qanat controla as aldeias. Quem controla as aldeias controla os votos. Quem controla os votos controla o poder. E quem controla o poder decide quem é herói e quem é traidor. Mas há uma coisa que nenhum poder pode controlar: a sede. Porque os Qanat estão a secar. Não por causa de Ahmadi, não por causa de empresas alemãs, mas por causa de algo muito mais simples e muito mais aterrorizante. A Terra está a aquecer, os lençóis freáticos estão a descer, e o sistema que sustentou a civilização persa durante 3000 anos está, pela primeira vez na história, a falhar. Em 2021, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts analisou imagens de satélite do Planalto iraniano e concluiu: se as taxas atuais de extração e evaporação se mantiverem, 80% dos canais históricos estarão secos ou contaminados até 2050. 80%. Isso significa que aldeias com 1000 anos da história, aldeias que sobreviveram a invasões mongóis, a terremotos, a guerras, vão morrer de sede nos próximos 30 anos. Não por causa de balas, por causa de calor. E aqui está a ironia final. Ahmadi, o homem condenado por traição, pode ter sido a última pessoa que tentou salvar os Qanat, porque depois dele ninguém mais se atreveu a mapear, ninguém mais se atreveu a falar. E agora, os túneis que alimentaram impérios estão a colapsar em silêncio, sem que ninguém saiba onde, sem que ninguém saiba quando, sem que ninguém saiba como detê-los. Se chegaste até aqui, já sabes mais sobre o Irão do que 99% das pessoas que só leem manchetes. Mas agora quero ouvir-te. Achas que Ahmadi foi um traidor ou um herói? Achas que a água subterrânea devia ser património público ou recurso estratégico controlado? E achas que o Ocidente tem responsabilidade na crise hídrica do Irão ou é apenas consequência de má gestão interna? Escreve nos comentários. Não há respostas certas, mas há perguntas que precisam de ser feitas, e esta é uma delas, porque o que acontece no Irão não fica no Irão. A luta pela água subterrânea está a acontecer em todo o mundo árido, desde o sudoeste dos Estados Unidos até o norte de África, desde a Austrália até ao sul de Espanha. E se não aprendermos com os erros iranianos, vamos repeti-los, mais rápido do que pensamos. Há uma gravação áudio que circula entre geólogos iranianos no exílio. Dura 17 minutos e 43 segundos. Foi feita em 2012, num apartamento em Istambul, pela única sismóloga iraniana que teve acesso direto aos dados sísmicos do Monte Damavand entre 1998 e 2011.
O seu nome é Fatemeh Rahimi, nome real, confirmado em registros académicos da Universidade de Teherã. Ela nunca mais voltou ao Irão, e a razão pela qual fugiu não foi política, foi geológica. Porque Fatemeh Rahimi descobriu algo que ninguém deveria saber. Descobriu que o vulcão está acordado e que alguém dentro do governo iraniano decidiu esconder essa informação do mundo. Imaginai o seguinte: estais numa sala de controlo sismológico no Instituto Geofísico de Teherã. Às vossas costas, 3 ecrãs mostram gráficos de atividade sísmica em tempo real. À vossa frente, uma mulher de 46 anos aponta para uma linha irregular que atravessa o monitor como um traço de eletrocardiograma perturbado. Ela diz: este padrão começou em 2006. Pequenos tremores de magnitude 2,5 a 3,0, superficiais, localizados a menos de 10 quilómetros de profundidade, exatamente abaixo da cratera de Damavand. E depois faz uma pausa, olha-vos nos olhos e acrescenta: isto não é tectónico, é magmático, magmático. Essa palavra deveria fazer soar alarmes em todos os gabinetes de proteção civil do país. Porque movimentos magmáticos significam que há rocha derretida a deslocar-se sob pressão. Significam que câmaras magmáticas estão a reabastecer. Significam que um vulcão classificado como potencialmente extinto pode não estar assim tão extinto. Mas quando Fatemeh Rahimi apresentou os dados ao diretor do instituto, a resposta foi: obrigado pelo trabalho. Mas isto não sai daqui. Não publique, não comente, não discuta com colegas estrangeiros. Por quê? Porque Damavand não é apenas um vulcão, é um símbolo nacional. É a montanha sagrada que aparece em poemas de Ferdowsi, em lendas pré-islâmicas, em bandeiras e quadros e canções. É o trono de Deus, segundo a mitologia zoroastriana. É o guardião do Planalto. E admitir publicamente que está a despertar seria admitir que o Irão enfrenta uma ameaça para a qual não tem solução. Seria criar pânico. Seria dar munição a inimigos geopolíticos que poderiam usar a vulnerabilidade sísmica como pressão estratégica. Por isso decidiram calar. Mas Fatemeh não calou. Durante 3 anos continuou a recolher dados em segredo. Instalou sismógrafos portáteis em aldeias perto da base do vulcão. Pagava do próprio bolso. Entrevistava moradores locais que reportavam fenómenos estranhos. Nascentes termais que mudavam de temperatura sem razão aparente, poços que secavam subitamente, tremores noturnos que faziam tremer portas mas que não apareciam nos registros oficiais. E descobriu um padrão. Entre 2006 e 2011, a frequência de microsismos aumentou em 420%, 420, e a profundidade média desceu de 12 para 8 quilómetros. Ou seja, o que quer que estivesse a acontecer debaixo da terra estava a subir. Em 2011, ela tentou publicar os resultados numa revista internacional de vulcanologia. Submeteu o artigo sob pseudónimo sem afiliação institucional iraniana. Mas antes da publicação recebeu um telefonema, voz masculina, sem identificação. Disse apenas: não publique. Se publicar, não haverá consequências para si. Haverá para a sua família. Ela tinha 2 filhos, um rapaz de 16 anos, uma rapariga de 12. Retirou o artigo, mas guardou tudo. Copiou todos os dados para 3 discos rígidos encriptados. Enviou um para um colega na Turquia, outro para um geólogo arménio que conhecera numa conferência em Erevan, e o terceiro levou consigo quando em 2012 saiu do Irão com um visto de turismo e nunca voltou. Hoje vive em Toronto, trabalha como consultora para empresas de avaliação de risco geológico e nunca deu entrevistas públicas, até àquela gravação de 17 minutos em Istambul. Na gravação ela diz isto, e cito literalmente traduzido do persa: Damavand não vai entrar em erupção amanhã, nem no próximo ano, mas os sinais estão lá. E qualquer vulcanólogo honesto, ao ver estes dados, diria o mesmo: o sistema está a pressurizar. Pode demorar 10 anos, pode demorar 50, mas vai acontecer. E quando acontecer, não estamos preparados, porque nunca admitimos publicamente que é uma possibilidade. Agora, pensai no que isto significa. Damavand tem 5.610 metros de altitude. Fica a 60 quilómetros de Teherã. 60 quilómetros. A capital do Irão, com 15 milhões de habitantes na área metropolitana, está à sombra direta de um vulcão que pode estar a te acordar. E não há plano de evacuação, não há simulacros,
Não há mapas de risco público, porque oficialmente o vulcão está extinto. E questionar essa narrativa é questionar a própria geografia sagrada do país. Mas há mais. Em 2017, 5 anos depois da fuga de Fatemé, um grupo de alpinistas estrangeiros, 3 alemães e um suíço, subiu da Mavand pela Rota Sul. Quando chegaram à cratera, tiraram fotografias, e numa dessas fotografias algo os surpreendeu. Havia manchas amarelas e brancas nas rochas interiores da cratera. Depósitos sulfurosos frescos, em enxofre cristalizado. Algo que não deveria estar ali se o vulcão estivesse verdadeiramente inativo. Publicaram as imagens num blog de montanhismo. Uma semana depois, o blog foi hackeado, as fotografias desapareceram. E quando os alpinistas tentaram voltar ao Irão no ano seguinte, os seus vistos foram negados sem explicação. E há um último detalhe que vos deveria fazer perder o sono. Em 2020, um satélite europeu de monitorização térmica, parte do programa Copérnicos da Agência Espacial Europeia, detectou uma anomalia na cratera de Damavand. A temperatura de superfície na zona central da cratera era, em média, 4 graus Celsius superior à das encostas circundantes. 4 graus parece pouco, mas para um vulcão classificado como extinto, qualquer anomalia térmica é um sinal de alerta. O relatório técnico foi publicado discretamente num repositório científico online. Não houve comunicado de imprensa, não houve seguimento mediático. E quando jornalistas iranianos tentaram questionar o Instituto Geofísico de Teherã, a resposta oficial foi variações térmicas sazonais normais, sem motivo para preocupação. Mas Fatemeh Rahemi, ao ver esses dados do satélite, gravou uma mensagem de áudio e enviou-a para 5 colegas de confiança. Dizia: "Isto confirma o que eu vi há 10 anos. O vulcão não está a dormir, está a respirar. E ninguém quer ouvir. Então ficamos com isto. Uma cientista exilada, dados suprimidos, fotografias apagadas, satélites que detectam calor onde não deveria haver. E um governo que prefere o silêncio ao pânico. Mas a Terra não negocia. A Terra não liga a narrativas políticas. E se Fatemeh Rahimi estiver certa, se os microssismos continuarem, se a pressão continuar a subir, se as câmaras magmáticas continuarem a reabastecer, então um dia Damavand vai lembrar ao mundo que a Pérsia foi construída sobre fogo e que esse fogo nunca se apagou completamente. A pergunta que ninguém faz é quando? E a pergunta que ninguém quer responder é: estamos prontos? Há um lugar no Irão que não aparece em guias turísticos, não tem sinalização, não tem guardas, está a 340 quilómetros a sudeste de Teherã, algures entre as montanhas de Zagros e o deserto de Lut, numa região tão remota que os mapas modernos mostram apenas o nome de uma aldeia abandonada, Taft-e-Koneh. Mas se descerdes por um caminho de cabras que serpenteia entre rochas calcárias e se virardes à esquerda no ponto onde um afloramento de pedra forma uma sombra triangular ao meio-dia, encontrareis algo extraordinário. Encontrareis milhares de painéis de pedra cobertos de inscrições, gravados à mão, em 9 línguas diferentes, alguns com 3.000 anos, outros com 300, e ninguém sabe quem os fez ou porquê. Mas o que dizem pode mudar tudo ao que pensamos saber sobre como o conhecimento foi preservado na Pérsia Antiga. Imaginai isto. Estais de pé diante de uma parede rochosa com 20 metros de largura e 8 de altura. A superfície está coberta de texto, não símbolos soltos, não desenhos, texto, frases completas, instruções técnicas, fórmulas matemáticas, descrições astronómicas, tudo esculpido em baixo relevo com uma precisão que teria exigido anos de trabalho. E ao lado de cada inscrição há uma marca, um símbolo pequeno, repetido, algo como uma estrela de 6 pontas com um ponto no centro. Essa marca aparece em dezenas de painéis. E segundo um arqueólogo iraniano que estudou o local clandestinamente durante 10 anos, nome não revelado por razões de segurança, essa marca é uma assinatura coletiva. A assinatura de uma ordem secreta de escribas que existiu entre o século VI a.C. e o século XII depois de Cristo. Uma ordem cujo único propósito era preservar conhecimento em pedra para sobreviver às guerras, aos incêndios e à destruição de bibliotecas. Parece ficção, parece teoria conspiratória, mas as inscrições existem.
foram documentadas pela primeira vez em 1973 por um geólogo britânico que trabalhava em prospecção petrolífera na região. Ele tirou fotografias, enviou-as para o Museu Britânico, mas a resposta que recebeu foi: interessante, mas sem contexto arqueológico claro, provavelmente gravuras recentes feitas por pastores. E o assunto foi arquivado. Mas em 2003, um estudante iraniano de arqueologia, chamado Arash Mohammadi, nome real, publicado numa tese de mestrado não oficialmente aprovada, regressou ao local com um equipamento de digitalização tridimensional. Escaneou 12 painéis, analisou a erosão das letras, comparou com inscrições datadas de sítios arqueológicos conhecidos, e a conclusão foi chocante. As inscrições tinham idades variáveis. Algumas eram contemporâneas do Império Aquemênida, século V a.C., outras eram medievais islâmicas, século XI depois de Cristo, mas todas partilhavam a mesma caligrafia estrutural, como se fossem escritas pela mesma mão ao longo de 16 séculos, o que é impossível, a menos que não fosse uma mão, mas uma tradição, uma escola de escrita transmitida de mestre a aprendiz durante gerações. E aqui está a parte que vos deveria fazer estremecer. Uma das inscrições, fotografada e traduzida por Arash em 2005, contém isto: nós somos os guardiões do que foi esquecido. Quando as cidades ardem, quando os livros se tornam cinza, quando os homens escolhem a espada em vez da pena, nós gravamos. Gravamos em pedra o que não pode morrer, porque a pedra não queima, a pedra não apodrece e a pedra espera. Isso não é prosa religiosa, não é poesia mística, é uma declaração de missão. É o manifesto de uma organização que decidiu, em algum momento da história antiga da Pérsia, que o conhecimento humano era demasiado frágil para ser confiado apenas ao papel e à memória, e que a única forma de o proteger era gravá-lo onde nada, nem exércitos, nem tempo, nem clima o pudesse destruir. Mas o que gravaram? Arash conseguiu traduzir apenas uma fração, porque muitas inscrições estão em línguas mortas. Elamita, Pahlavi Médio, Aramaico Imperial e algumas em sistemas de escrita que nem sequer foram identificados. Mas as que conseguiu ler são perturbadoras. Uma delas descreve a construção de um sistema Canat com um nível de detalhe técnico que só seria esperado em manuais modernos de engenharia hidráulica. Outra lista as coordenadas de nascentes subterrâneas usando um sistema de referência que ninguém conseguiu descodificar completamente, mas que parece basear-se em alinhamentos estelares. E há uma, esta nunca foi publicada oficialmente, apenas mencionada em sussurros académicos, que contém uma tabela numérica, 12 colunas, 30 linhas, números que, segundo análise preliminar, correspondem a datas de eventos astronómicos, eclipses, conjunções planetárias, alguns no passado, outros no futuro. O eclipse mais distante listado na tabela corresponde ao ano de 2047, 25 anos a partir de agora. Perguntareis, como é que escribas do século VI a.C. podiam prever eclipses 2500 anos no futuro? A resposta curta é matemática. A resposta longa é que a astronomia babilônica e persa era extraordinariamente avançada. Desenvolveram tabelas de ciclos lunares, chamadas ciclos de Saros, que permitiam prever eclipses com precisão assustadora. Mas essas tabelas eram segredos de Estado, propriedade de sacerdotes e conselheiros reais. Não deveriam estar gravadas em pedra, acessíveis a qualquer viajante que passasse por um vale esquecido, a menos que os escribas de pedra fossem dissidentes, a menos que acreditassem que o conhecimento não deveria ser propriedade de reis e que a única forma de democratizar a ciência numa era de tirania era escondê-la em plena vista. Numa parede rochosa, no meio do nada. Há um detalhe que fecha esta parte da história. Em 2008, Arash Mohammadi tentou organizar uma expedição oficial ao local, pediu autorização ao Ministério do Património Cultural iraniano. O pedido foi negado. Quando insistiu, disseram-lhe: o local está em zona de segurança militar. Não será possível acesso. Mas quando Arash verificou mapas militares obtidos ilegalmente através de contactos, não havia instalação militar num raio de 50 quilómetros. Havia apenas o vale vazio e as pedras.
Então, por que é que o acesso foi bloqueado? A teoria mais perturbadora, e esta é apenas especulação académica nunca provada, é que o governo iraniano não quer que o local seja estudado porque algumas das inscrições podem contradizer narrativas históricas oficiais. Podem provar que a Pérsia pré-islâmica tinha conhecimento científico que foi perdido após a conquista árabe. Podem mostrar que tecnologias atribuídas a outras civilizações foram, na verdade, desenvolvidas primeiro no planalto iraniano. E isso seria politicamente explosivo, porque reabriria debates sobre a identidade nacional, sobre o papel do Islão na história persa, sobre o que foi ganho e o que foi perdido em 1400 anos da história islâmica. Mas as pedras estão lá e não vão desaparecer. E enquanto houver alguém disposto a subir a montanha, a descer o vale, a arriscar, haverá uma hipótese de que o conhecimento gravado ali, por mãos anónimas, há 3000 anos, volte finalmente à luz. Há uma última inscrição que Arash fotografou antes de ser forçado a abandonar o projeto. Está no canto inferior esquerdo do painel maior. Diz apenas isto, traduzido do Pahlavi médio. Se leis isto, és mais sábio do que nós. Porque sobreviveste ao que nos matou. Se esta história vos tocou, quero ouvir-vos. Acreditais que há conhecimento perdido escondido em lugares que nunca serão oficialmente explorados? Acreditais que governos têm o direito de controlar o acesso ao passado? E acreditais que uma civilização pode morrer não por invasão, mas por amnésia voluntária? Escrevei nos comentários. Não há respostas fáceis, mas há perguntas que merecem ser feitas, e esta é uma delas. Porque o Irão não é apenas um país, é uma biblioteca viva. Metade dela foi lida, um quarto foi queimado, e o resto está enterrado, esperando que alguém ouse desenterrá-lo. Voltemos ao início. Voltemos àquele apartamento sem nome em Teheran. Àquela reunião secreta de 8 homens que mudou a história. Voltemos àquele engenheiro que vendeu mapas de água para salvar a filha. Voltemos àquela cientista que fugiu porque descobriu que um vulcão estava a acordar. Voltemos àqueles escribas anónimos que gravaram conhecimento em pedra porque sabiam que tudo o resto arderia. E agora perguntai: o que é o Irão? É, não é a República Islâmica, não é a Pérsia Imperial, não é o país das manchetes nem o país dos poemas. O Irão é um palimpsesto. É um território onde cada camada da história foi escrita por cima da anterior, mas nunca apagada completamente. É um lugar onde 5000 anos de memória colidem com 50 anos de revolução, onde túneis com 3000 anos alimentam cidades modernas, onde vulcões adormecidos respiram sob capitais de 15 milhões de pessoas, onde a água vale mais que petróleo e onde o silêncio vale mais que a verdade. Mas esse silêncio está a quebrar-se, porque a terra não espera por permissão para se mover, porque os lençóis freáticos não respeitam fronteiras políticas, porque os escribas de pedra deixaram mensagens que nenhum regime pode apagar, e porque há pessoas, cientistas, arqueólogos, engenheiros, habitantes de aldeias esquecidas, que se recusam a esquecer. Pensei no engenheiro Reza Ahmadi. Traidor ou herói? Depende de quem conta a história. Mas o que não depende de ninguém é isto. Ele mapeou a única coisa que pode salvar o Irão da sede. E essa informação foi roubada, vendida, usada para controlar quem bebe e quem seca. Se isso não é traição, então a palavra perdeu sentido. Pensei na cientista Fatemeh Rahimi, exilada por dizer a verdade. Os dados que ela recolheu estão guardados em discos rígidos encriptados em 3 continentes. Se alguma vez forem publicados, se alguma vez o mundo vir a atividade sísmica real de Damavand, haverá perguntas que nenhum governo iraniano poderá ignorar? Haverá pressão internacional para planos de evacuação? Haverá pânico? Ou haverá preparação? Depende de quanto tempo resta. Pensai nos escribas de pedra. Nunca saberemos os seus nomes. Nunca leremos todas as suas inscrições. Mas sabemos isto. Eles acreditavam que o conhecimento é mais importante que o poder e esconderam esse conhecimento não em bibliotecas de reis, mas em vales vazios, onde só os curiosos, os obstinados, os exilados e os sonhadores ousariam procurar. E agora pensai no Irão de hoje, um país com 85 milhões de pessoas, um planalto onde a temperatura pode atingir 70 graus Celsius à sombra, um território onde 80% dos canates históricos estarão secos até 2050 se nada mudar.
Uma nação sentada sobre reservas de petróleo imensas, mas a morrer de sede. Uma civilização que inventou algoritmos, álgebra e astronomia moderna, mas que não pode falar livremente sobre o próprio futuro. Há três cenários possíveis, deixai-me apresentá-los. Cenário 1. A inércia. Nada muda. O governo continua a controlar a narrativa. Os cientistas continuam a ser silenciados. Os Qanat continuam a secar. As aldeias continuam a esvaziar-se. E Damavand continua a respirar cada vez mais fundo, até que um dia, talvez em 10 anos, talvez em 50, acorda. E quando acordar, será tarde demais para evacuar. Será tarde demais para preparar. E a montanha que os persas chamavam de trono de Deus tornar-se-á a tumba de milhões. Cenário 2. A revolta da sede. As pessoas deixam de esperar por soluções governamentais. Aldeias bloqueiam estradas, cidades protestam. A água torna-se o novo petróleo, não em valor econômico, mas em conflito político. E o Irão fragmenta-se não por ideologia, mas por geografia, porque quem controla a água controla a sobrevivência. E ninguém vai entregar a sobrevivência pacificamente. Cenário 3. O despertar. Alguém publica os mapas de Ahmadi. Alguém publica os dados de Fatemeh. Alguém traduz as inscrições dos escribas de pedra e o mundo vê pela primeira vez a extensão real da crise hídrica, da vulnerabilidade sísmica e do conhecimento perdido do Irão. E isso força uma conversa global, não sobre sanções, não sobre política, mas sobre legado humano, sobre o que acontece quando uma das civilizações mais antigas da Terra enfrenta ameaças que nenhuma fronteira pode deter. Qual destes cenários vai acontecer? Ninguém sabe, mas há uma certeza. O Irão que conhecemos das notícias, o Irão das manchetes, dos discursos políticos, das sanções e contra-sanções, esse Irão é apenas uma camada. Por baixo há outra terra. Uma terra de túneis milenares, de montanhas que respiram fogo, de inscrições que esperam leitores, de cientistas que arriscam tudo para dizer a verdade. E essa terra não vai esperar que os políticos decidam o seu destino, porque a terra tem o seu próprio calendário. E quando chegar a hora, quando os Qanat secarem de vez, quando Damavand libertar a primeira pluma de cinza, quando as inscrições de pedra forem finalmente lidas, o mundo vai perceber que o Irão nunca foi apenas um país, foi sempre um aviso de que civilizações não caem por falta de força, caem por falta de água, por falta de verdade e por falta de memória. Mas também foi sempre uma promessa. A promessa de que, enquanto houver alguém disposto a descer túneis escuros para mapear água, enquanto houver alguém disposto a medir tremores que o governo nega, enquanto houver alguém disposto a gravar conhecimento em pedra onde ninguém o possa queimar, enquanto houver isso, a civilização não morre, transforma-se e renasce. O Irão que vistes neste vídeo não aparece em guias turísticos, não aparece em discursos políticos, não aparece em noticiários, mas existe e está vivo e está à espera de que olheis além das manchetes, à espera de que façais as perguntas certas, à espera de que reconheçais que a história da humanidade não está escrita apenas em livros e museus. Está escrita em túneis subterrâneos, em paredes rochosas, em dados encriptados guardados por exilados e em montanhas que, apesar de silenciosas, nunca deixaram de falar. Porque a terra não mente e a verdade, mais tarde ou mais cedo, sempre vem à superfície. Se este vídeo mudou a vossa forma de ver o Irão, se vos fez questionar o que mais está escondido sob as manchetes, sob as narrativas oficiais, sob o silêncio imposto, então fazei uma coisa simples. Carregai em gosto, não pelos algoritmos, mas porque cada gosto é um voto numa conversa diferente. Numa conversa que pergunta: e se os lugares mais incompreendidos do mundo forem os mais importantes? E se quiseres mais histórias como esta, histórias sobre terras escondidas, sobre verdades enterradas, sobre pessoas que arriscam tudo para preservar o que deveria ser nosso de todos, subscreve este canal, porque o próximo vídeo vai levar-te a outro lugar que o mundo decidiu esquecer. Um lugar onde a água não vem de rios, mas de gelo, onde a história não está escrita em pedra, mas em DNA, e onde o futuro da humanidade pode estar congelado há 10 mil anos. Até lá, lembrai-vos disto: a Terra não escolhe lados, a Terra apenas revela. E nós, os que olhamos, os que perguntam, os que escavam,
Nós somos os escribas modernos, e a nossa pedra